Aleluia! Este é um dia que o Senhor nos fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Quero convidar você a abrir o Evangelho de Lucas, capítulo 22. Nós estamos, neste ano, 2022, pregando, ministrando, estudando, aprendendo com os Evangelhos. E estamos há várias semanas já com o Evangelho de Lucas, capítulo hoje 22, a leitura nossa hoje é do verso 1 ao verso 23. Nós vamos olhar para esse texto de uma forma diferente. Normalmente, quando estudamos, quando lemos a Bíblia, a tendência natural é buscarmos um entendimento segundo a nossa mente, a mente humana, a razão, não é? Aquilo que já aprendemos, aquilo que temos por conhecimento. Mas eu gostaria de desafiar a todos a olharmos esse texto tão conhecido para tentarmos entender a ação não do homem, mas a ação de Deus. O que Deus está fazendo? O que Deus está falando? Como introdução, vamos ler o verso 1 e o verso 2, para entendermos o cenário dos acontecimentos. Estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Então, o povo judeu indo para Jerusalém para celebrar uma das 3 festas que lhes eram obrigatórias. Essa festa, chamada Páscoa, muito conhecido, né, com filmes infantis, não é? Aquela saída do povo do Egito. Verso 2. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida de Jesus, porque temiam o povo. Então, o que está acontecendo? Jesus faz uma longa caminhada até Jerusalém para a celebração da Páscoa. E Jesus já tem em mente, ele sabe o que vai acontecer, ele vai ser condenado, ele vai ser crucificado, e por várias vezes ele já havia anunciado o que haveria de ocorrer. E aqui então nós vemos, né, os homens, principalmente os religiosos, eles estavam buscando uma maneira de matar Jesus. Mas eles pensaram em não fazer esse ato durante a festa, por causa da aglomeração, a multidão, muitas pessoas iriam estar ali. Mas o plano de Deus é diferente. E o plano de Deus era que fosse naquela época. Então, queridos, nós vamos ver aqui o que vai acontecer. Há um trama. E o que Deus está fazendo? O que Cristo Jesus está fazendo? Então, primeiro ponto, o plano de Jesus. O plano de Jesus. Do verso 3 ao verso 6, nós lemos o seguinte: Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Judas Iscariotes, que era um dos 12. Então, se olharmos lá no início desse, pelo menos na minha versão bíblica, traz aqui o plano para tirar a vida de Jesus, como título. Mas sabemos que esses títulos colocados ali não são inspirados. Então a gente fica com isso na mente, na cabeça. O que o homem está fazendo? O que os homens estão preparando? Mas nós vamos ver aqui, em primeiro lugar, que o plano de Jesus está se cumprindo. Quando nós olhamos aqui essa ação de Satanás, que entrou num dos discípulos de Jesus, um dos 12, escolhidos por Jesus, se pensarmos e analisarmos de maneira humana, a gente vai pensar que frustrante. Um daqueles que fez parte da equipe. Mas não foi frustrante para Jesus. Por quê? Porque o plano de Jesus está acontecendo.
está sendo efetuado. Jesus já sabia de tudo isso. Jesus já havia anunciado isso. Jesus já tinha falado, logo depois Jesus vai anunciar que aquilo que Judas tinha que fazer, que ele fizesse logo. Então não é o homem, não é Satanás. É o próprio Deus, é o próprio Jesus que está no controle, que está dirigindo toda a cena, por pior que sejam os nossos olhos. Verso 4, este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Então esse traidor, esse Judas, ele está maquinando e ele vai falar ali com os religiosos qual a melhor oportunidade, o melhor momento para que ele pudesse apresentar Jesus, entregar Jesus. Verso 5, então, eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Queridos, tudo isso daqui já está predito lá no Antigo Testamento. Centenas de milhares de anos antes desse fato estar ocorrendo, já havia sido anunciado que seria assim. Então não é algo que aconteceu ao acaso. Tudo aqui está se cumprindo, a palavra profética, o plano de Deus, o plano de Jesus está acontecendo. Verso 6, Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. Então Judas ficou ali na tocaia, esperando o momento para entregar Jesus na mão daqueles que queriam matá-lo. O plano de Judas, o plano dos religiosos, estão de acordo com o plano de Jesus, com o plano de Deus. O segundo ponto que nós vamos ver aqui é a palavra de Jesus. E vamos ver do verso 7 até o verso 13. Irmão, irmã, grava isso, guarda isso no teu coração. Tudo no mundo vai passar, a palavra de Deus não vai passar. Amém. Não vai passar. Então nós precisamos ficar atento à palavra de Deus. Aqui a palavra de Jesus. Aquilo que Jesus fala, já falou, está falando e vai falar. Chegou o dia da festa dos pães asmos, chegou o dia da Páscoa, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Então Jesus está dando a orientação, Jesus está lançando a palavra, e a gente pode acreditar. A gente não pode ser incrédulo, questionar, duvidar, murmurar. Deus lança a palavra, a gente fica murmurando. Não, a gente precisa acreditar. Amém. Ponto final. Tá? Então ele enviou Pedro e João e ele deu a instrução. Eles lhes perguntaram: onde queres que a preparemos? O homem não sabe, nós não sabemos. Muitas vezes a gente vai assim por circunstância, né? Ah, achei um lugar, estou procurando. Jesus, ele não fica procurando, ele já sabe tudo. E quando ele lança a palavra, é certeira. Olha verso 10. Então lhes explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Que coisa tremenda, não é? Jesus está falando. Jesus está vendo? Não. Mas Jesus sabe. Jesus, quando ele lança a palavra, não é assim, ó, se der certo. Ele lança a palavra certa. E aí ele diz mais ainda: e dizei ao dono da casa. Então sigam a pessoa que está com um vaso, um cântaro na cabeça d'água e vá até onde ele entrar. Chegando lá, você vai falar para ele o seguinte: o mestre, quem que é o mestre? Jesus. O mestre manda perguntar-te: onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo
mobiliado, ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhe dissera, e prepararam a Páscoa. Então imagina, Jerusalém cheio de gente, não é? E as pessoas procurando lugar para poder dormir, pousada, etc, etc, etc. E no meio de toda essa multidão, esse alvoroço, Jesus fala para dois dos discípulos, vai lá, vocês vão ver um cara carregando um pote d'água, vocês vão segui-lo. Chegando lá, vocês perguntam, o mestre mandou falar onde que é o cenáculo, onde que é o recinto ali, né, o cômodo onde Jesus vai celebrar a Páscoa. Como é bom seguir Jesus. Como é bom buscar a orientação dele, a palavra dele. Ele mesmo, citando o Antigo Testamento, em Mateus 4,4, ele disse que o homem não vive só de alimento, mas de toda palavra que vem, que procede da boca de Deus. Queridos, Deus, ele fala. Jesus, ele dá orientação em tudo o que nós precisarmos. Então, o plano de Jesus, a palavra de Jesus. E, em terceiro e último lugar, nós vamos ver a paixão de Jesus. Paixão é o amor de Jesus. Aqui do verso 14 até o verso 16, e depois na continuidade, nós vamos ver a celebração daquilo que nós chamamos Santa Ceia, ou a ceia do Senhor, onde Jesus expressa a sua paixão, o seu amor por quem? Vamos aqui ao texto, verso 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. Chegou o momento de celebrar a Páscoa. E disse-lhes, tenho desejado ansiosamente, outra versão fala ardentemente. Há um sentimento aqui, profundo. Jesus tem o desejo no coração. Aquilo está queimando no coração dele porque é um desejo de amor, de paixão para com os seus discípulos. Eu tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Notem, o plano dele está acontecendo tudo certinho. A palavra que ele deu cumpriu-se e agora o emocional vem à tona. Deus nos fez seres emotivos. Muitas vezes no meio religioso há um não é? Você não pode se expressar, você não pode sentir, você tem que ficar ali meio como um morto-vivo. Não! O nosso Jesus, ele é um homem que expressa emoção, sentimento, e ele está aqui dizendo que ardentemente, ansiosamente, ele desejou participar desse momento. Ali no Evangelho de João, capítulo 13, verso 1, desse mesmo texto em que está ocorrendo tudo isso, diz assim, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, como Jesus amou, amou-os até o fim. Todos os momentos da vida de Jesus, ele amou. Os contatos, ele se condoía, ele sentia misericórdia, ele se compadecia. Por quê? Porque ele amava intensamente. E nesse momento aqui é um momento de expressão do amor de Cristo. Eu tenho desejado ansiosamente celebrar com vocês nesse momento. O plano de Deus está se cumprindo. A história que Deus já havia escrito antes da fundação do mundo, em todos os seus aspectos, estão se cumprindo. Não é o homem que está lá fazendo as coisas acontecerem, é o próprio Deus. É o próprio Jesus. Vamos continuar a leitura. Verso 16. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus.
E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E depois então nós vemos Jesus instituindo a nova aliança. Nós vemos Jesus declarando o seu amor. Um amor tremendo, um amor maravilhoso. Nós vemos Jesus dizendo que é o cálice da aliança, o sangue dele que vai ser derramado. Nós vemos Jesus partindo o pão e dando aos seus discípulos e falando: este é meu corpo que é partido e é repartido entre vocês. Paixão de Jesus, por quem? Por nós, pelos seus discípulos. Então nós vemos o plano de Jesus, a palavra de Jesus e a paixão de Jesus, o amor de Jesus. O que isso tem a ver conosco? Vamos concluir pensando nesses 3 pontos. Em primeiro lugar, o plano de Jesus é melhor que o meu. Repita comigo isso. O plano de Jesus é melhor que o meu. Sabe, a gente faz planos. Faz ou não faz? Desde o maior até o menor. Ah, meu desejo é ser cantora. Ah, meu desejo é ser isso. Ah, meu plano de vida, eu espero isso. O plano de Jesus é melhor. Eu preciso acreditar nisso. O plano de Jesus, nós olhamos somente na perspectiva humana. Nós precisamos olhar na perspectiva divina. Por exemplo, nós, nação brasileira, passamos por um processo de eleição. E eu já ouvi tanta coisa arada, mas eu tenho que acreditar que não é o homem, mas é Deus regendo a história. Amém. Muitas vezes na nossa vida a gente está ali numa situação difícil, pensando assim: ah, não é esse plano que eu sonhei, mas eu tenho que pensar qual é o plano de Deus para a minha vida. O que Deus quer? E eu tenho que acreditar, o que eu estou passando, o que eu estou vivendo, faz parte do plano de Deus para mim. Ali no livro de Jó, capítulo 42, verso 2, Jó diz uma coisa aqui tremenda: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó está dizendo para Deus: Deus, Senhor, né, tudo pode para o Senhor é Deus. Nenhumzinho, nem metade de um dos seus planos pode ser frustrado. Amém. Será que nós temos essa certeza no nosso coração? Ali em Provérbios 16:1 diz: o coração do homem pode fazer planos. A gente faz planos. O coração do homem pode fazer planos. Mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então o que a gente faz? Eu faço um plano, minha vida, eu quero isso, quero fazer isso, e peço para Deus abençoar, ou eu com sabedoria falo: Deus, eu jogo meu plano ali no esquecimento, e eu quero pedir para que seja feito o teu plano para a minha vida. Você sabe qual é o plano de Deus para a sua vida? Você sabia que você nasceu numa família que foi Deus quem colocou? Você não foi lá na maternidade e falou: quero escolher meus pais. E você só foi possível existir dentro do plano de Deus em unir teu papai, tua mamãe. Se fosse outro papai, outra mamãe, não seria você. Eu tenho que entender que o plano de Deus está acontecendo na minha vida. Aquilo que nós temos passado aqui na Chácara Manaim, nós precisamos entender que o plano de Deus está se cumprindo. Ah, mas não é como eu quero, mas é como Deus quer. Amém. Isso traz o que para nós? Paz no coração.
A gente não fica se enchendo de coisa arada na cabeça, se preocupando, ansioso, nada. Deus continua sendo Deus. E eu me submeto ao Senhor. A segunda aplicação. A palavra de Jesus é mais confiável do que a minha. Repita comigo. A palavra de Jesus é mais confiável do que a minha. É mais confiável do que a minha. Certamente você já falou alguma coisa ontem ou no passado, você tinha certeza absoluta. E hoje você fala, eu estava errado. Não é bem assim como eu falei. Ai, eu me enganei. Ai, como eu fui tolo. Né? Mas a palavra de Jesus, não. Se Jesus fala, ponto final. A nossa palavra pode ser questionada ou não. Você fala uma coisa, não é? Amanhã você já... Mas Jesus, a palavra dele é verdade. Não vai mudar. Então, o plano de Jesus é melhor que o meu. A palavra de Jesus é mais confiável do que a minha. E em terceiro lugar, a paixão, o amor de Jesus é maior que o meu. Você pode repetir isso? A paixão de Jesus é maior do que a minha. Ah, mas eu amo Deus. Deus ama muito mais. Ah, eu estou apaixonado por Jesus. Jesus está muito mais apaixonado por você. A diferença é que a gente pode oscilar. Ele não oscila. A diferença é que eu falo que amo, mas muitas vezes a hora que chega no aperto ali, a gente... Jesus não. Jesus amou até o fim. Não tem nível de amor. É sempre lá o extremo amor de Deus para conosco. Ele ama. Não existe maior amor que esse, diz a palavra de Deus, do que dar a vida por alguém. E Jesus fez isso por nós. Jesus foi o único que fez isso por mim e por você. Por quê? Porque Ele ama você. Ele ama profundamente, intensamente. E se a gente for colocar o nosso amor perto do amor dele, o nosso é mínimo. O versículo-chave, conhecido também como o coração da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Deus nos ama. Por favor, em nome de Jesus, mesmo que o papai, mesmo que a mamãe, mesmo que o amiguinho, o irmão, a professora não te ame, mesmo que você sinta a pessoa menos amada do mundo, eu quero dizer para você, Jesus te ama. Ah, mas lá na escola eu briguei, eu falei nome feio, ele deixou de amar. Jesus não deixa de amar. Ele nos corrige, ele nos castiga quando fazemos coisas erradas, mas o amor dele continua o mesmo. Ali em 1 João 4,8, diz, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é amor. Coisa maravilhosa. Queridos, quando nós olhamos a história, os evangelhos, na perspectiva de Deus no controle, não tem como não ser tocado, não tem como não mudar. Quando nós olhamos segundo a nossa visão, aí é difícil. Aí tudo é motivo para tristeza, para angústia, para medo, para desespero. Ixi, aí a gente vive assim. Hoje é isso, amanhã é aquilo, daqui a pouco é aquilo. Resolveu um problema, veio mais dois e a vida é assim. Olhando da perspectiva humana, você acha que vai melhorar o mundo? Mas olhando na perspectiva divina, Deus está sentado no seu trono, Deus está regendo tudo. Miriam estava assistindo um documentário esses dias, depois comentou comigo sobre como funciona o mundo, o universo, é uma coisa assustadora. Deus está no controle de tudo. Deus está reinando sobre tudo e sobre todos.
Sabe, você penteou o cabelo hoje? Deve ter saído pelo menos um fiozinho, né? Deve ter caído. Você acredita que Deus sabe? A Bíblia fala. Nem um fio de cabelo. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso amado, nosso bendito, nosso maravilhoso Deus, que em Cristo Jesus cumpre tudo. Agora, eu posso escolher o meu plano de vida, né? Oh, glorioso. E o plano de Jesus para a minha vida. Eu posso escolher a minha palavra ou a palavra de pessoas, ou firmar a minha vida em cima da palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Eu posso escolher viver no meu amor ou viver necessitado de receber o amor dos outros, ou me satisfazer completamente do amor de Jesus, do amor de Deus. Sabe, amados, a maior parte das pessoas ainda não sabem qual o plano de Deus para suas vidas. A maior parte das pessoas não acreditam na palavra de Jesus e a maior parte das pessoas não desfrutam do amor de Jesus. E o meu apelo hoje é o convite. Que tal se a gente falar para Deus, Deus, seja feita a tua vontade, não a minha. Mostra qual o teu plano para que eu possa me encaixar nele, não o Senhor se encaixar no meu plano, porque daí não dá certo. Que tal se a gente falar para Deus hoje, Deus, não é mais a minha palavra, não é mais aquilo que tem falado o mundo por aí, mas é a tua palavra que vai ser o alimento que eu preciso para viver. Que tal falarmos para Deus, Deus, me ensina a receber o teu amor, a desfrutar do teu amor. Me ensina, papai. Me carrega nos teus braços. Me leva, Senhor Deus, a crer que eu devo me entregar e ser cuidado pelo Senhor. Você quer viver assim? É uma decisão. Deus não vai obrigar. Você pode falar, não, eu quero seguir meu plano. O meu plano, minha carreira é que eu quero ficar assim, quero crescer assim, quero casar com ele, com ela, quero fazer minha família e tal, e depois morrer. Esse é meu plano de vida. Ou você quer falar, Jesus, mostra para mim como é que funciona. Mostra, é para ir ali, é para seguir aquela pessoa que está carregando um balde d'água na cabeça. É para falar o quê? É para fazer o quê? E quando a gente aprende essa dinâmica de vida, o nosso eu, o nosso ego, não fica mais entronizado no nosso coração. Jesus entra através do Espírito Santo nas nossas vidas e o Espírito Santo começa a falar, faça assim, isso, aquilo outro, tal, tal. Ele vai desmembrando aquilo que muitas vezes a nossa vida está ali um rolo todo confuso. E ele vai mostrando para nós o caminho. Você quer seguir o plano de Deus? Você quer obedecer à palavra de Jesus? Você quer ser um recipiente do amor dele? Se você deseja tudo isso, eu quero convidar você a se colocar em pé, em nome de Jesus, e nós vamos orar. Ah, pastor, mas não foi o diabo? Não foi Judas? Deus está coordenando tudo. Tudo era necessário acontecer da maneira como aconteceu. Logo depois, Jesus vai para a cruz por causa do meu pecado, do seu pecado, e esse foi o plano de Deus para trazer para nós cura, libertação, salvação. Jesus desce daquele madeiro morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ao terceiro dia ele voltou a viver. O plano de Deus se cumpriu.
O plano de Deus está se cumprindo. Amém. Em vez de ficarmos lutando contra uma realidade que estamos vivendo, por que a gente não vai falar para Deus, Deus, seja feita a tua vontade. Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Papai, como Jó disse, eu creio, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amém, Senhor. Papai, o grande problema nosso é que muitas vezes nos falta, Senhor Deus, comunhão. Aquilo que Jesus estava trazendo aqui ao redor da mesa. A comunhão com os seus discípulos. Falta essa comunhão para que a gente possa saber qual é o teu plano. Para que a gente possa ouvir qual é a tua palavra, qual é a tua vontade, a tua direção. Para que a gente possa receber o teu amor, que é diferente, porque é o amor ágape, papai, é o amor sacrificial, é o amor que se doa, que a gente possa, papai, aprender, ainda no dia de hoje, a receber esse amor que precisamos tanto, papai. Senhor Deus, nós nos colocamos em pé diante do Senhor para falar, Senhor Deus, nós queremos isso. Nós queremos, Senhor Deus, ter a visão, a perspectiva dos acontecimentos, não segundo a nossa mente, não segundo aquilo que a mídia está dizendo, mas segundo aquilo que o Senhor está ditando, que o Senhor está regendo, que o Senhor está fazendo no planeta Terra, em todo o universo, para que assim a nossa alma se aquiete e a gente viva uma vida que vale a pena. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso, porque o seu plano foi completo, o Senhor pagou o preço, o Senhor sofreu por nós. Amém. E que este plano, Senhor Deus, repercuta nas nossas vidas e através das nossas vidas, alcançando assim outras pessoas. Muito obrigado, papai, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um forte abraço, não se esqueça, Jesus, ele derramou o sangue dele. Ele partiu o corpo dele para que eu, para que você pudéssemos ter essa vida e vida em abundância. Um forte abraço em nome de Jesus. Amém.